O que acontece no cérebro de quem tem sonambulismo, de quem é sonâmbulo? Como que alguém pode dirigir até 8 km, mesmo ela estando dormindo, mesmo ela estando sonhando? Vamos entender um pouco da neurofisiologia do cérebro de uma pessoa que tem esse tipo de distúrbio do sono, o caso do sonambulismo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Qual é a relação que existe entre o que nós fazemos enquanto nós estamos sonhando e o nosso comportamento motor, o nosso comportamento do nosso corpo real, que ele faz realmente? O que acontece no nosso cérebro enquanto nós dormimos, esse momento de dormir, é neuralmente idêntico às reações que nós temos normalmente. As imagens mentais que são produzidas enquanto nós dormimos, de ações motoras, de movimentos, usam as mesmas representações que vêm dos nossos membros, que vêm das nossas mãos, das nossas pernas, e também usam os mesmos mecanismos neurais centrais que são usados para gerar essas ações. Então, enquanto você sonha, se você sonha que você está mexendo uma mão, os mecanismos neurais que o seu cérebro projeta são os mesmos quando a sua mão está mexendo. Além disso, a ação de sonhar ela é experimentalmente muito mais realista do que a mera ação imaginada. Então, enquanto você sonha, aquilo que você sonha é muito mais real do que você conseguir imaginar enquanto você está consciente. Lembrando que sobre essas questões dos sonhos, nós já temos uma série de vídeos, de 5 vídeos aqui no canal, falando sobre isso. E o primeiro nós estamos explorando sobre a evolução do sonho. Então é bem interessante vocês conferirem essas séries, porque lá eu dou essa noção mais geral sobre os sonhos. Portanto, após entender esse contexto que nós estamos trazendo aqui, nós temos boas razões para acreditar que a ação dos sonhos ela é equivalente à ação real, pelo menos no que diz respeito aos mecanismos cerebrais associados a essa ação. Estudos neurofisiológicos da década de 60 mostraram que as células do trato piramidal do córtex motor, que é essa região esquematizada aqui, que vocês veem que representada o córtex motor, esse tipo de célula, quando elas aumentam muito a sua atividade durante a etapa do sono REM. O sono REM que é aquele sono do movimento rápido dos olhos, aquele movimento de sono mais profundo, que eu detalho bastante sobre essa questão lá nesse vídeo que eu indiquei para vocês. E ela está em maior atividade durante o período REM em comparação com os períodos não REM, com o período de ondas lentas do sono. E também, além disso, ela tem taxas de atividade tão altas nessas regiões do córtex motor quanto a que aquele indivíduo apresenta enquanto ele está acordado, enquanto ele está em vigília, que é o nome dado quando a pessoa está acordada. Assim, os comandos motores, eles são gerados durante o sono REM, eles são gerados nesse nível cortical do cérebro, mas eles não são realizados na periferia, que ele não vem dessas regiões nossas aqui do corpo, devido a uma operação que acontece num sistema inibitório do cérebro, que vai bloquear a atividade dos neurônios motores na medula espinhal, o que vai resultar na chamada atonia muscular. Porque essa informação que vem do córtex de que a nossa mão deve se mexer, deve fazer, por exemplo, o movimento de pegar enquanto nós sonhamos, o cérebro emite essa informação como se nós estivéssemos tendo que mexer a mão. Mas isso é bloqueado numa região que nós vamos olhar aqui daqui a pouco. E aí essa informação não chega no músculo, mas chega nos sonhos. Porque, como nós vimos lá no nosso vídeo introdutório, uma das características do sono profundo, do sono REM, é uma completa ausência de movimentação do corpo durante o sono, por causa desse bloqueio cerebral. Segundo Hobson, em 1999, a experiência do movimento nos sonhos ela é criada com a ajuda do mecanismo da chamada cópia eferente, que envia cópia de todos os comandos motores que vêm do córtex, que são corticais do cérebro, ao sistema sensorial. O cérebro, portanto, ele recebe informações geradas internamente sobre os seus comandos motores emitidos, e ele então vai calcular as consequências que seriam esperadas desses comandos.
o sistema sensorial ele não é informado de que esses comandos não foram de fato executados pelos músculos. E, portanto, surge essa ilusão do movimento, como nós descrevemos. O cérebro diz que nós mexemos a mão, mas a nossa mão não mexeu realmente. Mas o nosso sistema motor tem essa impressão de que ela realmente mexeu. Se os mecanismos inibitórios que produzem a atonia muscular, esse impedimento dos músculos de se mexer, durante o estado REM, eles estão funcionando mal, o resultado é um distúrbio do sono chamado distúrbio do comportamento do sono REM. Esses pacientes que têm esse distúrbio manifestam comportamentos violentos durante o sono REM, que são a representação dessas imagens motoras que ele está sonhando. Porque como essa região do cérebro está desativada, que bloquearia essas informações de chegar, essas informações chegam nos músculos e a pessoa está dormindo, mas está se movimentando. Assim, a ação sonhada corresponde à ação real. Particularmente no que diz respeito à região do prosencéfalo do cérebro, que é a informação gerada nessa região do córtex, né, que é a região do prosencéfalo, chega nos músculos realmente. A diferença entre a ação motora que foi sonhada e a ação real depende apenas dos grupos de células inibitórias na ponte do cérebro, que é essa parte aqui da imagem que vocês estão vendo. Essa região, que é a ponte, ela bloqueia as informações vindas do córtex para o resto do corpo. Dentro do prosencéfalo ocorre então a ação sonhada, e ela vai ter a mesma realização neural e as mesmas ações causais que uma ação real teria, que era a informação do movimento. Porém, essa ação sonhada ela é experiencial e neurofisiologicamente real, porque o seu cérebro está realmente experienciando aquilo, embora a ponte não deixe que os músculos saibam. Alguns casos ilustrativos desse distúrbio do comportamento do sono, REM, foram relatados na literatura médica. Dickens e os seus colaboradores, em 1995, descrevem o caso de um homem de 73 anos. Durante o episódio de distúrbio do comportamento do sono REM, o paciente saltou da cama, caiu e atingiu o lado direito do rosto no canto de um móvel, que acabou despertando imediatamente, e isso acabou levando até a ter uma hemorragia cerebral. Ele tinha sonhado que ele estava trabalhando em uma doca de carregamento, e aí ele viu um homem correndo. Alguém gritou para ele no sonho que era para ele parar aquele homem. E o paciente havia tentado fazer exatamente isso quando ele saltou da cama, com essas lamentáveis consequências. No laboratório do sono, durante o sono REM, né, nesse tipo de laboratório que são feitas as pesquisas dos tipos de ondas cerebrais para investigar como que está o funcionamento, né, da mente do indivíduo, o paciente repentinamente exibiu movimentos de corridas explosivos, seguidos por momentos de excitações grandes do corpo, né, de movimentos grandes pelo corpo. Comella e os seus colaboradores, em 1998, descrevem um grupo de pacientes com um distúrbio do comportamento do sono REM. Se esses pacientes fossem acordados durante um episódio de comportamento anormal de sono, nenhum deles percebia que ele havia executado os movimentos violentos, embora todos eles se lembrassem de sonhos violentos no momento que eles acordavam. Por exemplo, eles estavam sendo perseguidos por um inimigo, que inclusive nós já falamos aqui no canal do porquê você sonha tanto que está sendo perseguido por uns inimigos. Você está sendo perseguido por alguém. Esse é um dos sonhos mais comuns de acontecerem. Se você quer saber por que ainda não viu esse vídeo, estará linkado aqui, que é bem legal. Outros tipos de sonhos comuns é tentando proteger os membros da família de intrusos desconhecidos ou lutando contra assaltantes não conhecidos. A maioria dos casos de distúrbios do comportamento do sono REM envolvem sonhos de simulação de ameaças intensas, e os comportamentos manifestados são respostas a essas ameaças. Pode ser que as simulações de ameaças elas sejam associadas ao aumento da atividade cortical do cérebro, que leva a essas imagens motoras intensas que quebram esses mecanismos inibitórios que acabam funcionando mal em quem tem esse tipo de distúrbio. Como o cérebro ele está presenciando uma reação muito intensa de luta e fuga, isso quebra aquelas ações inibitórias lá da ponte do cérebro. Existem outros distúrbios do sono que podem ser interpretados como uma ativação inadequada do sistema de simulação de ameaças, levando a comportamentos relacionados ao sono. Terrores noturnos,
sonambulismos e perambulação noturna, né, que é ficar andando enquanto dorme, parecem ser, pelo menos em alguns casos, simulações de ameaças que ocorrem durante o sono. E elas acabam levando a um estado alterado de consciência, que é uma mistura do estado de vigília da pessoa e do estado de sono REM. Nesse estado, essa consciência subjetiva da pessoa está focada em uma imagem ou em uma crença que o seu cérebro está gerando. Geralmente é uma imagem aterrorizante. O comportamento apropriado para evitar as ameaças, ele é muitas vezes realizado de forma automática, violenta e eficiente, né, na ausência do pensamento reflexivo, porque o nosso corpo ele tem uma reação de luta e fuga instintiva. Se a nossa mente consciente não está acordada, apenas é o nosso subconsciente que está entrando em ação. Por isso, aquele indivíduo que está dormindo não tem consciência das consequências da sua ação. Um paciente descrito por Schenck Mahold em 1995, certa vez saiu da sua casa de pijama, correndo por uma porta de tela, e ele entrou no seu carro e dirigiu 8 quilômetros até a casa dos seus pais, onde ele acordou com uma pancada na porta. Esse episódio de direção de um carro, enquanto ele estava dormindo, foi iniciado porque o indivíduo ele estava crente de que ele estava na sua casa e a sua casa estava prestes a ser invadida e alguém iria atacá-lo, então ele estava fugindo. Outro sujeito com a deambulação noturna, que é o nome, né, dado para as pessoas que andam enquanto dormem, uma vez jogou a sua esposa no chão, correu com seus 2 filhos no colo para fora da sua casa, tudo enquanto ele dormia. Posteriormente, ele disse que achava que a casa estava pegando fogo. E caso você seja um sonâmbulo, procure um instituto do sono e sempre tranque a porta e as janelas para evitar qualquer acidente potencialmente trágico. Porque enquanto você está dormindo, como nós acabamos de descrever, você não tem consciência nem das consequências da sua ação e pode acontecer vários acidentes. Também sempre avise o seu companheiro, a sua companheira que dorme com você da sua condição, para que você não assuste a pessoa no meio da noite e a pessoa fique sem entender nada do que está acontecendo. E caso você conheça alguém também que seja sonâmbulo, manda esse vídeo para essa pessoa para que ela possa saber mais sobre como o próprio corpo delas funciona. Que é sempre bastante importante nós sabermos mais sobre o nosso próprio corpo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não deixe de se inscrever aqui, porque em breve nós vamos falar mais um outro vídeo sobre os sonhos, em que nós vamos explorar o vídeo muito interessante sobre o que os animais sonham. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, já se inscreve aqui. E eu também vou deixar indicada essa série de vídeos que eu falei sobre os sonhos. E esse outro vídeo aqui em que eu falo sobre se os animais sonham, se os dinossauros sonhavam. É bem interessante, né? Então confere lá esses vídeos. Vejo vocês neles e até mais!